Boa noite, gente. Ó, enquanto você fez a oração, a turma encheu, não foi? Pois é. A galera lá do fundão, galera do umbral, fugindo do frio ou fugindo da pergunta. Aqui não tem pergunta não, viu, gente? Não vale ponto, ninguém vai perguntar nada. Né? A galera da cozinha aí. É isso. Hoje nós vamos falar da nossa aula 5, Libertação do Espírito. Quem está chegando hoje? Alguém se matriculou hoje? Não. Só você? É, porque a gente tem uns combinados aqui, tá? Eu não ia repetir os combinados, mas já que nós temos alunos novos, né? Então vamos repetir o combinado. Qual é o combinado? Nossas aulas são completamente interativas e é assim que a gente gosta, né? Com todo mundo perguntando, é uma troca, eu sempre digo isso, né? Não estou aqui para falar verdades para vocês, estou aqui para colocar um ponto de vista sobre esse assunto, mas eu quero que vocês interajam, que vocês perguntem. Só que... Como é seu nome? Hã? Alexandre? Só que, Alexandre, precisa levantar a mão, tá bom? Porque as nossas aulas são gravadas, vão para o YouTube, para o canal da TV Harmonia, e aí vai ter sempre um monitor aqui por perto, você levanta a mão se você quiser perguntar e a gente leva o microfone, tá bom? Esse é o nosso combinado. Outra pergunta, quem aqui não assistiu a aula 3, Espíritos? Você levantou o dedo ou ela levantou o seu dedo? Tô brincando, gente. É porque mulher, namorada, faz essas coisas com a gente, né? Eu sei. Por que você está trocando meu microfone, Roberto? Deixa eu falar nesse microfone. Tirou o microfone novo, me deu um microfone amassado. Agora você aguenta um negócio desse? Eu pergunto se vocês assistiram a aula 3, porque ela é muito importante para a aula de hoje, né? Então, quem não assistiu, a gente vai ter essa aula de reposição, mas nós também temos o nosso Classroom, né? Que é a nossa plataforma digital, onde tem lá aulas gravadas, matérias, artigos, assuntos pertinentes a todas as aulas. Então, é sempre importante que quando a gente perder alguma aula e, de alguma forma, não conseguir repor ela presencialmente, que vá lá dar uma olhadinha. Diga. Sim, no Classroom. A senhora deve ter recebido não o convite. Então, depois a senhora vê com a equipe que eles vão enviar de novo o convite para a senhora entrar nessa. É uma plataforma digital, certo? Então, lá tem todo esse material. Eu pergunto porque a aula 3, que é a aula Espíritos, ela tem muito a ver com a aula de hoje, que é a libertação do espírito, né? Tem os primeiros slides, eu dou assim uma pequena revisada, né? Só para vocês não ficarem voando dentro do assunto. Mas todas as nossas aulas aqui, né, as 20 aulas, elas têm um encadeamento. Por isso, elas têm uma ordem, né? Então, se você chegar lá na aula 10, que é a mediunidade, e não tiver assistido a aula de espírito, libertação de espírito, mundo espiritual, você vai ficar completamente perdido, né? Então, por isso que a gente dá todas essas opções para que vocês não percam o conteúdo, né? A opção de vocês assistirem outros dias, a opção de vocês irem no Classroom procurar esse material, ok? Então, vamos lá. Vamos aos nossos objetivos. O objetivo geral dessa aula é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é, para o espírito, um estágio da evolução. E os específicos, explicar os fenômenos da emancipação da alma, como o sono, os sonhos, a morte aparente, desdobramento, sonambulismo e outros, né? Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida, falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio, do homicídio, e proporcionar a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Esse é o principal objetivo, na verdade, dessa aula, né? A gente entender, desmistificar esse medo aí da morte, né? Que todo mundo tem. Né? Se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Quem está preparado para morrer amanhã? Hoje? Acho que ninguém, né? Então, a gente vai, aos pouquinhos, desmistificando isso aí para a gente ir naturalizando e internalizando essa vida de espíritos que somos. Vamos lá.
Lá no livro de vocês, esse aí, o livro do ciclo 1, Conhecendo o Espiritismo, Adenauer fala isso. Ó, não só após a morte, o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Né? Então, todos os dias, nós, espíritos que somos, né? Na aula 3, vocês devem ter ouvido, eu não sei quem fez a aula, foi Luiz? Que fez a aula 3 aqui? Foi Marcos, né? Ele deve ter dito a vocês assim, nós somos espíritos, né? Porque a gente tem a mania de dizer assim, não, o meu espírito quando sai, o meu espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Nós temos um corpo. O corpo, sim, a gente pode dizer o meu corpo, agora eu sou um espírito, né? E o espírito que nós somos, ele tem essa liberdade de ir e vir todos os dias. Quando será que a gente tem essa liberdade todos os dias? Quando dorme, né? Então, vamos lá, ó. Só eu disse que eu ia dar uma revisada, né? Então, lá na aula de espíritos, vocês viram o perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual, certo? Então, olha lá, ó. A forma do perispírito que garante do corpo espiritual, que geralmente vemos, é igual ao nosso corpo físico, idêntico, com órgãos, tecidos, peles e etc. Em geral, ele pode ser modificado? Pode. Mas, em geral, quando nós estamos em liberdade desse espírito, nós vemos a mesma característica, né? Então, o meu perispírito é esse aqui que vocês estão vendo, né? Se vocês me virem aí de noite em algum lugar, passeando, eu vou estar assim, né? E nós vimos também na aula de espírito que, enquanto encarnados, nós temos várias ligações de vários cordões fluídicos, mas o principal deles é o cordão de prata, que acho que a maioria de nós já ouviu falar nele, né? O cordão de prata é o principal cordão que liga o perispírito ao corpo físico. Ele só se rompe no desencarne. É a única forma de libertação total. Todas as outras formas que nós vamos ver aqui, esse cordão está íntegro, né? Ele não se rompe. A única forma de libertação total é quando ele se rompe e nós desencarnamos. Quando estamos no mundo espiritual desdobrado, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual mais denso, idêntico ao nosso corpo físico. E não percebemos o cordão de prata. Raramente a gente percebe esse cordão de prata. Ele é imperceptível, né, aos olhos. A mediunidade de efeito que a gente consegue, a vidência, quando a gente tem uma vidência, uma mediunidade de vidência, a gente geralmente não vê esse cordão de prata. A gente só vê o perispírito mesmo. Então, vamos lá. Diga. Deixa chegar o microfone. Tá chegando. Ele tá vindo rápido. Ok, boa noite. Boa noite. A pergunta é, o cordão, por ser um cordão, ele tem algum local... Vai dar ele? Oi. Oi, diga. Agora vai. Vamos. O cordão, por ser um cordão, você imagina que ele esteja ligado em alguma parte do corpo? Nós tem mais lá para frente no final, eu vou mostrar para vocês um slide dos 3 principais cordões, né? Alguns estão ligados no centro vegetativo, outro no centro cerebral, outro no centro gástrico. O cordão de prata geralmente no centro coronário, né? Na cabeça, né? Mas isso não influencia, não tem nenhuma influência mais forte, entendeu? É só uma configuração mesmo, só uma curiosidade, né? Então, vamos lá. Fenômenos da emancipação da alma. Então, quando que isso acontece? Quando o nosso corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este pelo laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Então, todos os dias, quando nós dormimos, independente... Uma vez o aluno perguntou, mas eu faço plantão à noite, eu só durmo durante o dia. Isso acontece também? Sim, né?
Não está ligado a fuso horário, está ligado ao seu momento de estado alterado de consciência. Quando você dorme, entra num sono profundo, o seu corpo fica ali deitadinho, se você estiver deitado, se estiver cochilando sentado, também não tem problema, né? E o seu espírito, você vai passear. Aonde? Depende. Depende da sua intenção, depende da sua energia, depende da sua vibração. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, né? Então, alguns aspectos da libertação do espírito. Ela pode ser parcial, espontânea e provocada. Quais são os aspectos parciais espontâneos? Durante o sono, durante o coma, durante letargia, síncope, sonambulismo, desdobramento, catalepsia. E parcial provocada, desdobramento, hipnose e coma. Então, vocês percebem ali que tanto o desdobramento quanto o coma, eles estão nos dois aspectos, no espontâneo e no provocado. Ok? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Cada um deles, a gente vai falar de cada um deles, de cada um desses aspectos. E o total, como eu falei para vocês, quando se rompe definitivamente o cordão de prata, esse cordão fluídico, somente no desencarne, que também pode ser espontâneo, né, na morte, no desencarne natural, no esgotamento do fluido vital, ou provocado pela eutanásia, pelo homicídio, pelo suicídio, pelo aborto. Até aí tudo bem? Então vamos lá. O primeiro deles, parcial e espontâneo, que é durante o sono. Lá no Livro dos Espíritos, questão 401, está perguntado: durante o sono, a alma repousa com o corpo? O que vocês acham? Não, né? Não mesmo. Então, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quando a gente dorme, nosso corpo precisa de descanso. O corpo físico precisa de um sono reparador, ele precisa se refazer, né? Durante o sono, órgãos, tecidos, hormônios, tudo isso funciona, tem uma parte da nossa biologia, né, do nosso corpo, que só funciona durante o sono. Então, para o corpo físico, isso é extremamente necessário, né? Precisa dessa reparação. O espírito não, o espírito está 24 horas no ar. O espírito não dorme. Nós não dormimos, como espíritos que somos. O que dorme, o que descansa é o nosso corpo físico. Então, quando a gente dorme, o corpo físico está lá apagado, né, aspas, mas o espírito que somos, vamos sempre a algum lugar. A gente vai ver que pode ser lugares pertinhos, só dar uma voltinha, como podemos ir a longas distâncias, né? Inclusive a visitas em dimensões espirituais e outros lugares. Mas sempre a gente tem essa liberdade, essa emancipação do corpo durante o sono, certo? E aí na 402 está dizendo: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Então, o que vocês acham que faz essa avaliação dessa qualidade, dessa quantidade, dessa distância que eu falei para vocês? Qual é o balizador aí que a gente pode ter essa percepção melhor? Vibração. Durante o sono, o que acontece com a gente quando a gente dorme, geralmente? A gente sonha, né? Então, os sonhos são um grande indicador de qual o tamanho dessa liberdade, aonde eu fui nessa noite, né? Então, olha lá, pelos sonhos, né? A resposta que está no Livro dos Espíritos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdades do que em vigília,
tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visita domicílios, trabalhos mediúnicos e outras coisas, né? Então, vocês percebam que eu grifei ali poder, porque isso é uma linguagem do Livro dos Espíritos de 1857, né? Então, o espírito não tem poder, né? Ele tem potencialidades, né? Quem assistiu lá a aula de espírito viu que o perispírito tem milhares de funções, né? Elasticidade, expansibilidade, né? Um monte lá. Então, quando nós estamos nessa liberdade, quando o nosso perispírito está livre ali do corpo físico, ele exerce melhor todas essas potencialidades, né? Por isso ali está dizendo assim, ele tem a capacidade de exercer melhor os seus dons, né? Nós aqui encarnados agora em vigília, né? Todo mundo acordado, todo mundo aqui prestando atenção, né, na aula, nós estamos trabalhando com nossos 5 sentidos, né? Que são os fatores que fazem a gente perceber tudo que está em nossa volta. Que são quais? Escola, gente, lá no primário. Isso, né? Então, esses são os nossos perceptores, né? É como a gente capta e percebe tudo que está à nossa volta. Mas quando nós estamos em estado de liberdade parcial, né, durante o sono principalmente, a gente tem essa percepção muitas vezes ampliadas, né? Porque o perispírito, vai chegar aí, o perispírito, ele tem todo um canal aqui, ó, de percepção. Então, vocês já devem ter lido em literaturas espíritas, né? Quando os espíritos relatam assim, eu estava num lugar de cores inimagináveis, de cheiros que eu nunca percebi, de lugares, de texturas, né? Porque a percepção do perispírito é muito maior e muito mais apurada do que a nossa percepção. Nossa percepção desse corpo físico é muito pequenininha diante do que o perispírito pode perceber. Diga. Existe alguma relação entre uma maior liberdade do espírito quando a pessoa tem um sono mais reparador? Não, o sono reparador é para o corpo físico, né? Então, a medicina diz que o sono que acontece lá entre mais ou menos as 10 da noite até as 3 da manhã é o sono REM ou REM, gente? Eu sempre confundo isso. REM, né? Então, eu sempre confundo se é o REM ou o REM, mas é o REM. Esse é o sono reparador, né? O sono onde o seu corpo faz todas as trocas biológicas, todos os hormônios, né? Onde todos os sistemas endócrinos funcionam. Isso aí é pertinente ao corpo físico. Essa reparação só serve para o corpo físico, certo? Não tem nada a ver com o grau de liberdade do espírito, certo? A gente vai ver aí durante a aula o que determina essa maior liberdade, certo? A gente já viu ali que é pelos sonhos. A gente vai ver daqui a pouco cada um, né, os 3 tipos principais de sonhos que mostram a gente essa distância, vamos dizer assim, maior ou menor. Diga. Você falou que o perispírito tem outras percepções que não é dos 5 sentidos. Sim. Isso justifica, por exemplo, quando às vezes a gente sonha que eu estou aqui falando com você e eu me viro e já estou em uma outra dimensão, fazendo uma coisa sim. É exatamente isso. A gente tem essa percepção muito ampliada, né? Muito ampliada. Então, vamos lá, gente. Então, ó, no sono, o espírito com o seu perispírito se afasta do corpo. Aquilo ali é só uma ilustração, viu, gente? Porque eu gosto de trazer figuras para a gente poder arrumar as coisas aqui na nossa cabeça, tá? O espírito com seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico, o cordão de prata. Pode afastar-se a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Então, independente da onde a gente esteja passeando, né, da onde a gente esteja o que a gente esteja fazendo, se alguém te chamar naquela hora, você acorda e voltou, né? Então, é uma volta instantânea.
Não tem aquele negócio, né, de você demorar a acordar. Ah, é porque eu estava muito longe. Não é. Tá? A gente vai ver por que às vezes a gente se assusta, né? Por que a gente acha que está caindo, por que a gente... Tem gente que diz, eu senti que eu estava querendo acordar, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, né? Isso aí é uma outra coisa, não tem nada a ver com a distância que você estava. A volta é instantânea, ok? Todo mundo balançando a cabeça, todo mundo já aconteceu isso, né? Comigo também. Não lembrar de onde estava. A gente vai ver já já. Tá bom? Vamos lá. Eu sempre boto esse slide aí, que é para dizer um negócio para vocês. Vamos falar sobre sonhos. Mas eu brinco aqui sempre, quando eu faço essa aula, que sonho abre um portal, uma porta para Nárnia. Né? A gente acaba indo para uma outra aula, que não é a aula de libertação do espírito. Então... vou adiantar a vocês, eu não sei interpretar sonhos, tá bom? Não venham vocês me contar que sonhou com a sogra, com o namorado, com cobra, com borboleta, porque eu não sei interpretar sonho. Minha função aqui é falar para você sobre os tipos de sonho, como os aspectos de libertação do espírito, ok? Combinado isso? Se vocês me disserem que sonhou com a sogra, eu vou dizer para jogar na cobra. Só isso que eu posso dizer, mais nada. Diga. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Você disse que a gente, quando está dormindo, o espírito pode viajar para outras dimensões, fazer uma série de aventuras, no caso. Isso aí afeta, ou seja, causa algum cansaço quando a gente acordar? Não, nenhum. O corpo físico não sofre com isso, certo? Não tem nenhum cansaço para o corpo físico. Então, vamos lá, gente. Posso abrir o portal? Não vamos passar para Nárnia? Não, né? Vamos lá. Cadê, Rodrigo? Ah, foi. Então, ó, continuamos no aspecto parcial e espontâneo da libertação do espírito, que são os sonhos. Então, o que são sonhos comuns? Nós temos 3 categorias de sonhos principais. Então, o que são os sonhos comuns? São os que nós temos quase todos os dias. Né? Todo mundo tem aquele sonho que diz assim, sonhei um sonho sem pé e sem cabeça. Né? Não sei por que eu sonhei isso, não tinha nada a ver, não estava pensando nisso. Sonhei com uma pessoa que eu já não pensava há muito tempo. Sonhei com o ator da novela, com a atriz da novela. Sonhei que eu estava lá naquela série que eu estou assistindo. Né? Sonhei que eu estava pegando um ônibus, de repente eu parei no céu, vi uma cobra, desci voando numa borboleta, uma coisa sem nada, né? Isso é sonhos comuns, são os sonhos comuns, né? São descargas elétricas, né? Descargas mentais que a gente tem das coisas, dos acontecimentos do nosso dia. Uma preocupação que ficou na nossa cabeça, né? Uma agonia lá com o filho, com o marido, com a empresa, com o emprego, né? Aquilo que fica borbulhando na nossa cabeça. Não só naquele dia, mas às vezes naquela semana, ou um problema, ou uma ansiedade, uma coisa que a gente vai fazer, fica ali e se mistura com aquilo tudo que passou pelo nosso dia durante o dia, né? Às vezes, como eu disse, assistindo uma televisão, escutando, conversando com uma pessoa, e aquilo faz uma misturada de noite na cabeça, né? E a gente acorda e fala, sonhei uma coisa sem peça. E às vezes a gente acorda assustado, né? Menina, sonhei que eu era atropelada, que eu morria, que será que vai acontecer? Nada, não tem nada a ver, era só uma descarga elétrica, né? Uma descarga mental. Os sonhos, na verdade, eles servem como isso, eles servem como um esvaziamento da nossa psique, né? Eles servem como um extravasamento da nossa carga mental. Né? Sabe aquele ladrão lá da caixa d'água, né? Que tem, quando a caixa transborda, ele joga água para fora? O sonho tem essa função. Né? O sonho serve para isso, para esse esvaziamento mental. Né? Lá atrás, ó. Então, deixa chegar aí o microfone, senão brigam comigo. Isso podemos dizer que é uma traquinagem do espírito? Uma traquinagem? Menino, olha, eu nunca tinha pensado nessa palavra. Vamos dizer que sim, né? Podemos dizer que seja uma traquinagem do espírito, né?
Então, vamos ver o que diz lá no livro dos Espíritos. O que Allan Kardec fala sobre sonhos comuns? São aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há a exteriorização perispiritual. Puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia quando acordados. Então, Kardec falou, né? Os espíritos falaram muito mais bonito do que eu, mas falou a mesma coisa, né? Foi o que eu disse para vocês, né? Isso é a linguagem dos espíritos, está bem mais bonita do que a minha. Mas é isso, né? É puramente cerebral. E ele diz ali, o que é mais importante aí desse texto, que quase não há exteriorização perispiritual. Então, o que ele está querendo dizer aí? A gente não vai muito longe, né? Aquela fotinho lá que eu trouxe para vocês antes, né? Ilustrativa ali do cara ali, bem em cima ali do corpo, né? O perispírito bem ali por cima, é mais ou menos isso, quando a gente está nesses sonhos comuns. E, geralmente, quando a gente tem esses sonhos comuns, a gente tem vários, né? A gente não sonha um só, assim, durante a noite. A gente sonha, acorda. Daqui a pouco a gente sonha outra bobagem, acorda. Aí, quando está quase amanhecendo, para o relógio tocar para a gente trabalhar, estudar, não sei o que, a gente sonha mais uma bobagemzinha, né? São só, realmente, descargas puramente cerebrais, certo? Com essa função de proteção do nosso sistema mental, psicológico. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo sonho. O próximo sonho são os sonhos reflexivos, né? Então, esse é um sonho um pouquinho mais, onde existe uma exteriorização um pouquinho maior desse espírito, né? Desse perispírito. O que é que o Livro dos Espíritos nos diz? São aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de filme, e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, é aquele sonho, como o nome diz, reflexivo. É aquele sonho que você acorda mexido, remexido, né? Quando a gente acorda com um sentimento qualquer ali. Às vezes a gente nem lembra do que foi o sonho. Lembra de uma pessoa, ou lembra de um lugar. Eu estava numa casa, eu estava num campo, eu estava com alguém, mas eu não me lembro quem. Não tem umas coisas assim com a gente? Mas a gente acorda com um sentimento, né? Pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, pode ser uma angústia, né? Pode ser qualquer sentimento, mas é um sentimento forte. Você traz uma emoção com aquele sonho quando você acorda. E às vezes a gente até acorda e fica assim parado, tentando lembrar. Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente lembra de tudo. Não é assim? Esses são os sonhos reflexivos. O que é que isso quer dizer dentro da nossa aula? Que nós, espíritos, né, com o nosso perispírito, fomos a alguns lugares mais distantes. Tivemos passeios, vamos dizer assim, como eu falei no início da aula brincando, né, mais importantes, né? E às vezes a gente também lembra de coisas até de outras encarnações, né? Arquivos espiríticos que estão lá, né? Perispiríticos que estão lá no nosso perispírito, né? A nossa mente fica no perispírito. Lembram disso? Cérebro fica no corpo físico e morre com o corpo físico. A mente, ela é um órgão do perispírito e é onde está guardado todos os nossos arquivos de todas as nossas experiências e de todas as nossas vivências durante as reencarnações. Então, quando a gente sonha e tem um sonho reflexivo, a gente pode ter acessado alguma dessas experiências, alguma desses arquivos mortos, que a gente chama, né? Aquela gavetinha que está lá fechada. Então, a gente pode, por isso, são coisas mais nítidas e mais coerentes, porque foram coisas que você viveu, foram coisas suas, né? Às vezes, aquela pessoa que você sonhou e disse assim... Sonhei com um senhor, né?
um exemplo, criando uma historinha para vocês. Sonhei com um senhor, não sei quem é, nunca vi mais gordo nem mais magro, nunca vi, mas me trouxe uma sensação boa, né? Me trouxe uma saudade, ou me trouxe um medo, trouxe algum sentimento. Você nunca viu aquela pessoa nessa encarnação, né? Nessa, eu não conheço, nunca tive contato com aquela pessoa, mas com certeza, se essa pessoa te causou alguma emoção, algum sentimento durante esse sonho reflexivo, é porque você estava numa exteriorização muito maior, você foi a algum lugar e encontrou com essa pessoa por algum motivo, né? Mas foi alguma pessoa que participou de alguma forma da sua vida em algum momento. Esses são os sonhos reflexivos. Significa que seu passeio foi um pouquinho mais longo. Ok? Podemos ir? E por último, nós temos os sonhos espirituais. E aí, Alessandra, como é que eu sei que o sonho que eu tive foi um sonho espiritual? O que é que vocês acham? Me digam aí para eu beber água enquanto vocês respondem. Cri, 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 né? Ninguém respondeu. Sonhos espirituais, gente. Sonho espiritual não tem uma regra. Eu não posso dizer para vocês assim, é um sonho espiritual quando... pontinho, pontinho. Não existe. Sonho espiritual, quando a gente tem esse sonho, que a gente chama de encontro espiritual, e geralmente tem a ver com pessoas desse momento, dessa encarnação, você tem certeza que foi. Pode Jesus Cristo aparecer na sua frente e dizer não foi, que você vai continuar dizendo que foi. Porque é uma coisa íntima, sua. Levanta a mão para mim quem acha que já teve algum encontro espiritual com alguém desencarnado. Um monte de gente. Se eu disser para vocês assim, não foi, foi imaginação da sua cabeça, você vai acreditar? Não. Né? Então, ó, minha mãe desencarnou, vai fazer 12 anos esse ano, né? Nesses 12 anos, eu já tive vários sonhos com ela, né? Sonhos do cotidiano, sonhos indo aqui, indo ali, indo no mercado, indo no médico, na minha casa, com os meus filhos e tal, né? Convivendo e tal. Mas são sonhos simples, comuns, aqueles primeiros lá, né? É uma pessoa que teve na minha vida, que viveu comigo, que é a minha mãe, é uma pessoa muito importante. Então, ela está nos meus sonhos, né? Ela fez parte de muitos anos da minha vida. Mas... nesses 12 anos, eu tive um encontro espiritual. E esse eu tenho certeza que foi. Lembra que eu falei para vocês que o perispírito tem todo um sistema de percepção diferente do corpo físico? Então, quando a gente está numa libertação espiritual e encontra com outro espírito, durante esses sonhos, esses encontros espirituais... a sensação, a emoção, o sentimento que a gente traz quando acorda é indescritível. Por exemplo, se nesse sonho você abraçou essa pessoa, né, nesse encontro, eu vou até mudar o nome de sonho para encontro. Se nesse encontro você encontrou o seu avô, né, vamos dizer assim, e vocês se abraçaram ou apertaram a mão ou alguma coisa... quando você acorda, e isso quando eu falo quando você acorda, é num momento instantâneo que você acorda, que você retorna, né? Você ainda está sentindo o cheiro daquela pessoa, você ainda está sentindo o toque daquela pessoa, né? Parece que ela ainda está ali, envolvendo o seu corpo. Você está sentindo o ar daquele lugar, né? Se era frio, se era quente, o clima, você está sentindo todas aquelas sensações, porque a percepção que você teve desse encontro é gigantesca perto da percepção que a gente tem, essa percepção pobre que a gente tem do nosso corpo físico. Então, isso são sonhos espirituais. É aquele sonho que é parâmetro para cada um de nós. Não adianta eu dizer assim, é assim ou não é. O que a literatura espírita
traz, né, como uma referência, mais ou menos, por exemplo, eu contei da minha mãe, né? Quando a minha mãe faleceu, meus filhos, um filho meu tinha 6 e o outro tinha 3. Hoje um tem 16 e o outro tem 19. Então, se eu sonho hoje com a minha mãe, mas eu sempre sonho naquela época. Os sonhos que eu trago, esses sonhos do dia a dia, é ela com os meus filhos naquela idade. Coisas que a gente viveu ou que não viveu, mas eu trago essas lembranças, repercussões puramente cerebrais. Certo? Então, isso é um dos sinalizadores que a literatura espírita nos traz, né? O tempo e o espaço, né? Então, se eu tenho um sonho hoje com ela, um encontro espiritual realmente, eu vou estar hoje, com a idade que eu tenho hoje, né? Eu tenho certeza que é o momento de hoje, né? Eu não vou estar com ela. Eu posso ter o encontro e vê-la da forma que ela desencarnou, né? Mas eu tenho que estar do jeito que eu estou hoje. Vocês entendem isso? Então, isso é uma dos sinalizadores que a literatura espírita traz, certo? Mas, para mim, e aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que o maior comprovante, vamos dizer assim, de um encontro espiritual é o que você sentiu, o que você tem para você no momento do retorno, né? Quando você acorda. E isso a gente tem que separar muito do que é saudade, né? Porque quando a gente sonha com alguém que já partiu e que foi muito importante para a gente acorda com aquele sentimento de saudade. Ai, não queria ter acordado, estava tão bom lá e tal. Mas não é essa mesma sensação de encontro espiritual, né? Então, a gente saber diferenciar essa saudade desse encontro. Diga, depois chega aí. Deixa ela perguntar primeiro. Diga. Tá me ouvindo? Tô. Só uma dúvida. Esses sonhos espirituais ou encontros espirituais, eles podem acontecer também entre duas pessoas ou mais pessoas encarnadas ou só com o desencarnado? Duas pessoas encarnadas se encontrarem em sonho. É isso que você está perguntando? Então, isso aí não é um sonho espiritual. Isso aí é um desdobramento. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? A gente vai chegar lá. Diga. Ela quer perguntar também. Ó, Roberto, essa senhora aqui. É a que está escondidinha. Oi, Alessandra. Oi, Morgana. diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando não é um sonho, a pessoa em si, você sente o cheiro dela com pouco tempo de desencarnada, tem, digamos, 2 meses, você sente a presença da pessoa no corredor onde você passa, na porta do quarto? Acordada. Você está acordada. Acordada. Morgana, pode ser 2 coisas, tá? E aí você não vai brigar comigo, mas eu vou te responder. Pode ser sua saudade. Eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, inclusive sobre cheiro. Quando minha mãe desencarnou, eu falei, meus filhos eram pequenos, né? Um tinha 6, um tinha 3. E o meu filho de 3, exatamente porque minha mãe era muito doente, tinha muitas internações, fazia hemodiálise, né, dia sim, dia não e tal. Eu tinha uma pessoa que me ajudava com o meu pequenininho. E quando minha mãe desencarnou, ela morria de medo de espírito, né? E chegou um dia, eu cheguei da rua, ela falou, Dona Lê, ó, não vou ficar mais aqui não. Não vou ficar mais não, estou sentindo o cheiro da Dona Clê aqui nessa casa, em tudo que é lugar, não vou ficar aqui. E eu tinha certeza absoluta que não era minha mãe, né? Minha mãe também era espírita há mais de 40 anos, eu tenho certeza que ela já estava longe há muito tempo, né? Mas ela, como ela tinha esse medo, né? E aí, trazendo para você, pode ser medo, mas pode ser saudade também, né? A vontade daquela pessoa estar ali. E isso transforma o nosso psiquismo, certo? E aí, a história engraçada que eu vou contar para vocês é o seguinte, eu morava numa casa de 2 andares. Então, na escada, eu tinha colocado aquele bom ar, sabe? Que espirra, né? Que tem um dispositivo eletrônico que nem me lembro mais de quanto em quanto tempo, de 40 em 40 minutos, ele fazia tch, né? Fazia aqui.
E aí um dia essa pessoa estava passando pela escada e aquele negócio espirrou em cima dela. Aí ela desceu dando gargalhada para mim, né? E falou: Dona Lê, você não sabe. Eu falei: o que foi? Descobri o cheiro da Dona Clê. Aí eu falei: o que foi, menina? Esse negócio aqui, ó, tem o cheiro. Porque minha mãe usava um perfume muito doce, né? E o negócio que eu estava colocando lá era um treco de baunilha, né? Então, ela achava que era o cheiro da minha mãe que ela estava sentindo na casa, né? E aí a gente deu risada, conclusão. Ela continuou 5 anos comigo depois disso. Que aí ela descobriu que ela não estava sentindo o cheiro de espírito, era do bom ar, né? Mas, Morgana, né? Realmente também pode ser uma visita, né? Pode ser. Mas eu sempre gosto de colocar os 2 fatores, que é para a gente não dizer que tudo é espiritual, ou que a pessoa morreu e não foi, não se encaminhou para a dimensão espiritual que está ali. Não, mas pode sim, né? Isso depende muito do grau de evolução dessa pessoa, de como ela desencarnou, de como ela está, né? Geralmente as visitas que são feitas aos lares, né, de pessoas que desencarnou, é acompanhada por outras pessoas, né? Então não é uma coisa assim que as pessoas vão e vai toda hora, né? Sem permissão, vamos dizer assim, né? Então a gente deixa sempre as 2 opções, né? Pode ser uma saudade, pode ser uma visita, mas acontece, certo? Então vamos lá, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre os sonhos espirituais. Sonhos espirituais são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, é quando nós estamos mais distante do nosso corpo físico, né? E uma coisa que ele frisa ali importante é que sempre em função da nossa sintonia espiritual. Então, eu falei aqui de um sonho espiritual, de um encontro maravilhoso, né? Com pessoas que a gente ama, né? Com pessoas queridas, mas pode ser que não, né? A gente também pode ser levado, atraído a lugares não tão legais, né? Que foi o que eu falei. Às vezes a gente acorda com aquela angústia, com aquele medo, assustado, né? Com tristeza. Isso tudo depende do lugar da onde você foi passear. E o que te levou para esse passeio é justamente a sua frequência vibratória, a sua sintonia, a sua energia. Isso é que vai levar você. Ok? Até aí? Podemos ir? Saímos dos sonhos. Ó, não saímos, tá vendo? Sabia que eu não ia sair assim. Sonhos é um assunto, eu digo, é um portal, né, Dudu? Diga. São muitos os sonhos, né? São muitos os sonhos, né? E a gente sonha todo dia, né? Então tem pergunta aberta. Isso não é uma pergunta, mas é uma informação. Diga. Que é até cômica. Eu tenho uma amiga que ela, várias vezes, a gente passeando de barco, né, dormia e por uma razão ou por outra acordava, daí a pouco ela dizia: deixa eu voltar porque meu sonho estava ótimo. Ela voltava para o sonho e continuava com o sonho anterior. Eu achava assim uma coisa mentirosa, mas ela confirmava. Não é mentirosa não, acontece. Acontece, né? Depende, né, do quanto ela consegue fazer isso, né? Não é mentirosa não. Agora tem sonho também que a gente quer voltar e não consegue, né? Acontece isso direto comigo. Pois é. E tem gente, eu mesmo, até um certo tempo da minha vida, eu dizia que eu não sonhava, né? Aí eu comecei a fazer terapia, e aí a psicóloga falou para mim: não existe essa possibilidade. Nós sonhamos todos os dias, às vezes a gente não lembra, né? Tem gente que não lembra nunca, e era o meu caso. Por N motivos que a psicologia explica, né? Que não cabe a mim aqui, porque não é a minha área. Mas eu estou dando um relato pessoal. Então, a minha psicóloga disse que todos nós sonhamos. Às vezes a gente não lembra. Mas, como eu falei, o sonho é uma válvula de segurança, vamos dizer assim, né? O nome que eu estou dando aqui, do nosso sistema psíquico. Então, a gente precisa sonhar, né? Essa extrapolação de tudo que está aqui borbulhando na nossa mente. Ok? Vamos lá. Quem acha que é o que esse aí? Não, sonambulismo, né? É
A frase clássica, né, que o povo diz que é sonâmbulo e ataca a geladeira, não tem isso? Então, o sonambulismo também é mais uma das formas de libertação parcial e espontânea do espírito que somos, certo? Só tem uma diferença de todas as outras. Qual é? Isso, o corpo vai junto, né? O espírito leva o corpo junto. Por que, Alessandra? Não sei. Né? Já procurei essa resposta e não achei. Eu sei que o corpo vai junto. O espírito usa o corpo para desenvolver todas as funções que ele quer fazer naquele momento, né? Abre porta, fecha a porta, liga a televisão, vai na geladeira, assalta a geladeira, né? Faz 1000 coisas. Inclusive, quem tem pessoas sonâmbulas em casa, às vezes trancam a porta, esconde a chave, né? Porque já vi milhões de casos de pessoas que abrem a porta e saem, né? Sonâmbulo não encontra a chave, né? Ele vai naquele lugar que ele sabe onde fica a chave, mas se você mudou o lugar, ele não sabe, né? Então, essa é a única diferença de todos os outros aspectos da libertação do espírito. O sonambulismo, o corpo vai junto. Então, vamos lá. Ó. O sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que o sonho, estado em que maior amplitude se adquirem das suas faculdades. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? No Livro dos Espíritos, eles dizem que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. Então, é exatamente igual o sonho, só que é mais completo. É o que diz ali o Livro dos Espíritos, né? A gente está no mesmo estado de exteriorização, vamos dizer assim, só que a gente não deixa o corpo ali dormindo quietinho na cama. Quando a gente levanta, o corpo vai junto. Certo? Diga, seu Luiz Carlos. Espera aí. Deixa chegar o microfone. Chegou. Alessandra, a questão assim, você colocou uma criança. Tem alguma incidência maior quando se trata de uma criança, ou tanto faz adulto ou criança tem a mesma... Tem o mesmo grau de sonambulismo. Tá. Né? Eu não sei se você vai retratar sobre a questão das pessoas que falam dormindo. É um sonho? É o próximo slide, senhor. Guarda só um slidezinho. Lá atrás, ó, tem uma moça lá. Tem alguns relatos, né? Muitas pessoas relatam que era sonâmbulo quando era criança e conforme foi amadurecendo, foi crescendo, o sonambulismo dispersou, sumiu, né? E tem gente que só se manifesta esse sonambulismo na idade adulta. Então, não tem nenhuma relação assim com a infância ou com a idade adulta. Diga. Boa noite, Alessandra. Não sei se você vai falar ainda sobre isso mais na frente, mas sobre os sonhos em relação com a mediunidade. Vai ser falado ainda? Me faça a sua pergunta. Você tem um sonho e logo após as coisas que você sonhou acontecem. E daí, isso eu já frequento o centro espírita, já busquei entender e já interpretaram como um pouco da minha mediunidade sendo dessa forma. A relação, eu queria entender melhor. Então, eu passei em algum sonho ali, que foi dos sonhos reflexivos, que está dizendo ali que durante os sonhos reflexivos a gente tem um estado de premonição, que é mais ou menos isso que você está me dizendo, né? Coisas que vão acontecer e que eu sonhei. Por que isso? Porque a relação de tempo e espaço de quando estamos em vigília, né? Quando estamos acordados, é diferente da relação de tempo e espaço quando estamos nessa liberdade de espírito, né? O que isso quer dizer? Na dimensão espiritual, o tempo não é linear como o nosso, não tem 24 horas, né? A dimensão espiritual, o tempo passa diferente. Uma vez eu tive que explicar isso na turma do Grude,
daqui do Harmonia, né? Que são de crianças pequenininhas. E como explicar isso, né? Que envolve um pouco de física quântica, de tudo isso para as crianças. Então, eu sempre trago isso dentro das aulas de libertação do espírito para os adultos também, porque eu acho que fica fácil. São 8h22 aqui, Brasil. Quanto que é no Japão agora? Qual é o horário do Japão? Vocês sabem? 8h22 da manhã. Né? Então, lá é amanhã. Hoje ainda é hoje aqui. Né? Então, a gente não precisa ir para a dimensão espiritual. Na dimensão física, já ocorre essa diferença de horário. Hoje, com a nossa tecnologia, se eu fizer uma chamada de vídeo para uma pessoa que está no Japão agora, nesse exato momento, né? E durante essa conversa, vamos dizer, eu espirrei. Eu espirrei hoje ou espirrei amanhã? Eu espirrei hoje ou amanhã, Edu? Não sabe? Então, como é seu nome? Marcela. Marcela? Marcela. Então, Marcela, eu fiz essa brincadeirinha, mas que eu acho que dá para a gente entender melhor, né? Porque senão a gente vai entrar aqui num assunto de física quântica que é lá dos outros ciclos, né? E que foge um pouco o nosso tema. Mas é como eu explico para as crianças, mais ou menos, como é essa diferença, né? De tempo e espaço do nosso corpo físico e tempo da nossa dimensão física e tempo e espaço da dimensão espiritual. Né? Então, quando a gente tem esses sonhos espirituais, esses encontros, desdobramento, a gente entra numa dimensão espiritual onde o tempo e o espaço é diferente do daqui. Então, talvez esteja já acontecendo lá, mas ainda não aconteceu aqui. O que não significa que isso é presente e passado, significa que está acontecendo no mesmo momento, só que em tempo e espaço diferentes. Expliquei ou confundi? Expliquei? Então, é isso. Então, por isso, a gente diz sonhos premonitórios. Não significa que a gente está adivinhando o que vai acontecer. Significa que aquilo já está acontecendo, só que em tempo e espaço diferente. Né? E que pode vir a acontecer ou não. Também tem isso. Né? Vai chegar aí. E eu não consegui sair dos sonhos, vocês repararam, né? Pois é isso, diga. Tô brincando, gente, pode perguntar à vontade. E as crianças que têm terror noturno, isso tem alguma relação com espiritual ou mediunidade? O que você chama de terror noturno? Vamos lá, para eu explicar direitinho. Meu filho, ele tinha terror noturno, geralmente entre 10 e 11 horas da noite, era sempre do mesmo jeito. Ele não acordava de jeito nenhum, mas ele gritava muito, mesmo de olho fechado, sentava, às vezes ele ficava se debatendo. E a pediatra, inclusive, orientava para a gente não tentar acordar, apesar de que eu, sem saber disso, antes eu tentava acordar, mas ela dizia que não era para tentar acordar. E aconteceu o que quando você tentou acordar? Ele não acordava. E já aconteceu de tentar acalmar e ser pior. E ele ficar mais agitado, se debatendo mais. E os episódios de terror noturno foram melhorando. E ele tem um sono mais agitado. E uma vez a babá encontrou ele na brinquedoteca sentado de olho fechado. Quantos anos ele tinha quando isso acontecia? 4 ainda. 4. E hoje ele tem quantos? Ele vai fazer 5 esse mês. Então, tem gente, pouco tempo que parou. A medicina, né, a ciência, dá esse nome, terror noturno, certo? O espiritismo, e aí eu estou falando sob a ótica do espiritismo, outras religiões têm outras explicações, outras filosofias, certo? Então, o que diz a literatura espírita para a gente? Que a criança, quando ela reencarna, ela fica com um pé lá, outro cá, né? Então, algumas literaturas espíritas dizem que a reencarnação da criança só acontece por volta dos 7 anos, a reencarnação completa. Outras literaturas mais modernas já dizem que isso acontece perto da adolescência, né? Já prolongaram um pouco mais. Então, o que acontece com as crianças é exatamente isso, né? A gente tem que lembrar que crianças são espíritos antigos, né? Eu digo lá em casa que o espírito mais velho é o mais novo,
né? O meu filho de 16 anos é o espírito mais velho da casa. Eu digo ele que ele é um velho de 80 anos, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? E aproveito, fazendo um parêntese aqui, quem tem filhos, leiam o livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Perfeito esse livro. Então, quem é mãe, tia, madrinha, professora que lida com crianças, né? Qualquer profissão aí, leia esse livro que é bacana. Fechei o parêntese. Então, o que acontece é que, às vezes, as crianças têm esses encontros desagradáveis, né? Às vezes está numa libertação de espírito, né, durante o sono, e tem esses encontros. A gente não sabe que história, que bagagem, que experiência essa criança está trazendo nessa nova reencarnação, né? Então, como durante essa... Lembra que passou ali no slide anterior que a gente pode ter encontros desagradáveis, né? Então, eu tenho 2 filhos, né? E eu sei exatamente... Falo desse lugar de mãe, né? A gente olha para aquela criancinha, para aquele pequenininho ali e pensa, não, só amor, né? Só inocência. Não é exatamente assim. Às vezes os nossos filhos trazem, né, pendências e experiências para serem ainda dissolvidas durante essa encarnação. Então, o que a ciência chama de terror noturno, o espiritismo chama disso aí, de libertação do espírito, de encontro, às vezes, desagradáveis. Assim como o contrário também acontece, né? Todo mundo que tem criança em casa ou que tem convívio com criança já ouviu a criança contar sobre o meu amigo invisível, né? Meu coleguinha invisível, meu amiguinho imaginário, né? São realmente amiguinhos imaginários para a gente, mas são encontros que essa criança está tendo, né? Às vezes até com... Eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha encontros com meu avô, que já tinha falecido quando eu nasci, né? E eu relatava ele direitinho para minha mãe, um vovô assim, assado, não sei o que, meu avô usava um chapéu, né? Aí eu dizia assim, lá. E o dia que a minha avó, que era viva ainda, pegou lá as fotos de recordação, eu tinha uns 5, 6 anos, eu apontei, o vovô que vem me visitar. Então, todo mundo entendeu qual era o vovô, né? Então, é isso. A gente chama de terror noturno, a medicina chama disso, mas experiências que os nossos pequenos estão tendo ainda por causa ainda desse portal, vou usar a palavra que Dudu usou, né? Desse portal que ainda não está completamente fechado. Microfone aqui para dona Milvia. Nunca ouvi esse seu nome. Única Milvia que eu conheço. Diga. Alessandra, você falou em sonhos, lembrados ou não. Sim. O sonambulismo confirma não se lembrar? Às vezes, a pessoa volta do sonambulismo e tem até, está escrito isso em algum lugar lá, ó, no final, ó, ao acordar, pode ter a lembrança do que fez dormindo, né? Mas na maioria das vezes, né, via de regra, não se lembra, mas pode se lembrar sim. Porque assim, eu tinha 2 irmãos que eram sonâmbulos, e eles não lembravam de nada e faziam arte durante a noite. E não lembravam de nada. A maioria, né, o que diz, né, a ciência, né, as pessoas mesmo nos seus relatos é que não lembram, mas algumas relatam que lembram, né, às vezes parcialmente, às vezes totalmente do que fez, certo? Então, ó, o que eu já falei sobre tudo isso, só destaquei ali, ó, o sonambulismo não é um fenômeno mediúnico, né? Alguém perguntou aqui sobre falar, né, sobre encontros, não é um fenômeno mediúnico. Certo? É um fenômeno anímico. O que isso quer dizer? É um fenômeno que acontece com encarnados, né? Temos que estar encarnado para passar pelo processo do sonambulismo. Então, é um processo completamente anímico, não tem nada com mediúnico. Porém, temos a mediunidade sonambúlica. Né? A gente ainda vai chegar lá na aula 10, que nós vamos falar sobre mediunidade e todos os tipos de mediunidade. Né? Eu vi o Roberto falando no início da aula que nós vamos também passar pela experiência de uma mediúnica aqui no ciclo, né? E nós vamos experimentar todos esses tipos de mediunidade. Mas
esse adeno aí que eu trouxe é só para dizer que existe a mediunidade sonambúlica, porque senão vocês vão sair daqui depois e vão dizer, não, mas tem mediunidade sonambúlica, a Alessandra não falou. Então, estou falando agora. Qual é a diferença do sonambulismo para a mediunidade sonambúlica? Quando vocês viram lá, né, na aula de espírito, que uma das capacidades da potencialidade do perispírito é o quê? A expansibilidade, né? O perispírito se expande, ele aumenta, ele infla, né? E é esse o mecanismo pelo qual acontece a comunicação mediúnica. Eu já estou dando um spoiler aqui para vocês da aula 10, né? A comunicação mediúnica acontece com o encontro, com o enlace de um perispírito com outro perispírito, né? Do encarnado com o desencarnado, se assim for a comunicação. Então, um perispírito se expande, o outro perispírito se expande. No encontro desses dois, existe também o enlace mental de um e de outro, e acontece a mediunidade. Na mediunidade sonambúlica, quando nós estamos em liberdade parcial do espírito durante o sono, nosso perispírito está o quê? Isso, expandido, né? Ele está expandido. Então, ele proporciona que outro espírito possa se entrelaçar com ele. Certo? Ah, mas e aí? Eu saio e faço um monte de besteira? Não. Existem dois movimentos que acontecem na mediunidade sonambúlica. A pessoa sentar na cama e falar alguma coisa, alguma mensagem. Geralmente, quando são pessoas casadas, né? O companheiro, a companheira relata isso, o fulano sentou e falou. Não sei porquê, mas aquilo me serviu para alguma coisa. Isso é mediunidade. Oi? Que perigo, né? Mas não é entregação, não. Como é seu nome? Não é entregação, não, seu Marcos. É mediunidade. A mensagem tem que servir para alguma coisa, mas não é para discórdia, não, viu? Olha só, tá vendo? Não é para discórdia, não. Estamos falando de mediunidade séria, né? Ou essa pessoa senta-se e escreve, né? Transmite ali uma mensagem. Então, o espírito usa, né? Se utiliza de um médium que tem essa faculdade aí, dessa mediunidade sonambúlica, para essa comunicação. É uma coisa muito comum, Alessandra? Não, não é. Mas ela existe, ela está relatada lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos, então eu trouxe para vocês saberem essa diferença, tá? Mas não é aquela pessoa também que senta e fala um monte de abobrinha ou fala um monte de coisa que a gente não entendeu. Ah, fulano deu uma comunicação do espírito em latim. Serviu para quê? Né? O espiritismo é a fé raciocinada. Então, vamos raciocinar. Se eu estou aqui num evento mediúnico, numa sessão mediúnica com vocês, e chega aqui um espírito trabalhador da casa e começa a falar em grego aqui, e dá uma mensagem aqui de 10 minutos em grego, serviu para quê? Alguém entende grego aqui? Não, né? Nem eu. Então, serviu para quê? Se não for só para inflar a minha vaidade. E vocês saírem daqui dizendo assim, nossa, a Alessandra deu uma comunicação do espírito que falou em grego. E serviu para quê? Então, é discernimento, gente, é raciocinar, né? Se não serviu para nada, vamos desconfiar desse espírito. O que ele veio fazer aqui? Falar para quem não entende? Ou desconfia-se do espírito ou desconfia-se do médium, né? Então, a mediunidade sonambúlica é a mesma coisa. Não adianta a pessoa sentar ali na cama e falar fulano é médium sonambúlico. Ele senta, eu não entendo nada do que ele fala. Mas ele senta, dá umas mensagens tão bonitas. Bonita para quem? Serviu para quê? Né? Isso não é mediunidade sonambúlica. Isso é obsessão, é outra coisa. Que a gente vai descobrir lá na aula 12. Certo? Falando em outro idioma?
E vai ajudar ele como? Me diga aí. Se ele estiver precisando de ajuda, mas ele vier e falar em hebraico, ele vai ser ajudado como? Se entrar uma pessoa nesse salão agora, Dona Morgana, falando em italiano, pedindo ajuda, alguém vai conseguir ajudar ele? Ah, mas aí ele tem que ir para um lugar onde vão entender do que ele está falando, né? A espiritualidade é sábia, Dona Morgana, né? Então, nos centros espíritas que existem nos Estados Unidos, os espíritos falam o quê? Em inglês, né? Então, os espíritos que precisam se comunicar num idioma que não é daquela pessoa, ele tem que procurar um médium que possa ajudá-lo daquela forma. Certo? Não tem... É o que eu falei, é a gente ter discernimento. Para quê? Né? Tudo na vida a gente tem que perguntar não por quê, para quê? Para que serve isso? Né? A gente vai conversar bastante sobre isso na aula de mediunidade, na aula de médiuns, tá? Eu só brinquei aqui porque eu já ouvi, né, alunos aqui dizendo, não, meu marido senta na cama. Isso acontece com meu marido. Ele senta na cama, fala um monte de coisa, mas eu não entendo nada. Então, você não entende nada, né? Vamos desconfiar do que é, né? Procurar, de repente, um psiquiatra. Pode ser também algum distúrbio, né? Sei lá, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que está escrito no Livro dos Espíritos. Ó. Na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo. Só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Daí que o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que se obtém via de regra, o que se obtém via de regra não é um passeio do corpo, mas uma comunicação num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Certo? Fechou? Essa parte de sonambulismo? Diga. Aqui, ó, o microfone para ela. Dúvida dele, na verdade, mas ele está com vergonha de perguntar. Mas você, hein, menino? Eu falo mesmo. Quando a pessoa, você disse que aí no texto que é um outro espírito que usa nosso corpo para passar uma mensagem. Sim. Mas e quando a pessoa senta, começa a falar e aí você pergunta coisas e as pessoas respondem? Pode ser o mesmo espírito. Só que ele está interagindo com você. Certo? E o nosso espírito, no caso, vai para onde? Eu não consigo entender qual que é a diferença. Seu espírito não vai para lugar... Ó, eu vou dizer igual eu falo pro meu filho. Só para não te deixar no vácuo, eu vou responder. Mas isso aí é da aula 12, mediunidade. Tá bom? A gente precisa entender uma coisa. Isso não é errado e nem é o que a gente aprende, né? Isso é cinematográfico. Eu sempre trago esse exemplo do filme Ghost. Todo mundo já viu o filme Ghost? Não viu o filme Ghost? Ah, então leva ela para ver o filme Ghost. Ele viu, você não viu. Tá vendo? Hã? Levar para ver em casa. Bota lá numa Netflix, eu não sei, no YouTube, né? Algum lugar assim. No filme... conta a história de uma médium que era uma farsante, né, que fingia que estava dando comunicação de espírito para ganhar dinheiro. Mas ela era médium, realmente. E aí acontece que um cara, né, o Sam, ele morre e ele precisa se comunicar com a mulher dele para contar que ela estava passando perigo, né, do cara que assassinou ele. E aí ele chega lá, essa moça tá lá, que é a Whoopi Goldberg, né, tá lá. E o que eu estou querendo trazer para vocês da cena do filme? Na hora que ela vai dar a comunicação, chega o cabelo voa, né? Porque o espírito vem, ela está sentada aqui, ó, o espírito vem assim, ó, e acopla nela, né? O cabelo faz, né? Isso é cinema, né? Espírito não toma o corpo de ninguém, né? Então, quando você está dando uma comunicação mediúnica, o seu espírito, o espírito que você continua ali. O que acontece é, como eu falei, uma ligação mente a mente. O espírito transmite a ideia, o sentimento, a mensagem pela sua mente. E você transmite com o seu aparelho fonativo, ou escrevendo, ou falando, ou pintando, né, nas mediunidades de pintura, né, na pictografia, e todas as outras modalidades de mediunidade que existem.
Então, um espírito não se afasta para que o outro tome o corpo. Inclusive, a palavra incorporação é errada para o espiritismo. Outras religiões continuam usando essa palavra e está tudo certo. Mas o espiritismo usa psicofonia, psicografia, psicopictografia, que é a pintura em telas ou confecção de estátuas, essas coisas. Então, o espírito não toma o corpo de ninguém. Quando um espírito está dando uma mensagem, transmitindo uma mensagem através do corpo físico de um outro encarnado, de um outro espírito, mas é mente a mente. Certo? Então, o espírito não vai para lugar nenhum, ele continua ali. Ele só se acopla, é como se ele se encostasse ali. E é exatamente isso. Na aula de mediunidade você vai entender isso bem direitinho. Tá bom? Entendeu? Consegui explicar? Então pronto. Fecha parêntese. Desdobramento. Alguém falou aqui de desdobramento. Então vamos lá. O desdobramento é uma forma de libertação do espírito que pode ser espontâneo ou provocado. O que isso quer dizer? E outra coisa, o desdobramento também não é mediúnico, tá? O desdobramento, ele pode ser aprendido. Aqui na casa, por exemplo, a gente tem um grupo de estudo de teoria e prática de desdobramento. Existe no Sul, se eu não me engano, em Santa Catarina, o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que ensina a praticar o desdobramento, fazer o desdobramento. O que é o desdobramento, Alessandra? O desdobramento é a sua saída, né? O seu espírito sai e vai aonde ele quiser. Isso se aprende, isso se pratica. Né? Nos exercícios de prática de desdobramento, as pessoas combinam aonde vão, fazem o que tem que fazer e voltam e trazem seus relatos. Né? E aí todo mundo entende, eu estava num lugar assim, num salão que tinham cadeiras azuis e tal, não sei o quê. Um relata, escreve, guarda. O outro relata, escreve, guarda. O outro relata, depois junta-se todos aqueles relatos e vê que todo mundo conseguiu fazer aquele exercício. Né? É mais ou menos assim, em linhas gerais, que acontece as práticas de desdobramento. Então, por isso, se diz que é parcial ou provocado. Por que parcial? Porque o desdobramento também acontece espontaneamente. Parcial ou provocado. Espontâneo ou provocado, desculpem. Ele também acontece espontaneamente. Né? Então, durante o sono, a gente também pode se desdobrar. Durante uma meditação, a gente pode se desdobrar. Durante uma prática de yoga, a gente pode se desdobrar. Né? Em vários momentos em que você entra num estado alterado de consciência, você pode estar em desdobramento. E aí eu falei lá no início da aula, aquilo que a gente... Quem já passou aqui pela experiência do desdobramento? Só 2 pessoas? 3? 4? 5? O pessoal levanta o dedo assim, ó. Não levanta assim não, né, Dudu? Para ver se mais alguém levanta, aí o dedo vai subindo, né? É bem assim, né? Pois é. Mas eu queria dizer a vocês que todos vocês já passaram pela prática do desdobramento. Só não se deram conta disso. Quem aqui, por exemplo, já teve aquela sensação de quando está dormindo, está caindo? Melhorou. Quem aqui já teve a sensação de que eu acordei, mas não consigo me mexer, não consigo falar? Todo mundo. Isso é desdobramento, gente. Né? O pessoal aí que estuda o desdobramento, né? Por exemplo, o Instituto de Conscienciologia e Projeciologia, eles usam termos de decolagem e aterrissagem. Então, eles dizem que quando a gente desdobra, né, quando a gente entra nesse estado de liberdade, a gente decola e o retorno é a aterrissagem. E essa aterrissagem errada, vamos dizer assim, né, quando a gente ainda não tem essa prática, quando a gente ainda não sabe o que está acontecendo,
quando a gente não tem essa consciência do que está acontecendo, ela vem meio torta, né? Então é isso que acontece. A gente tem a sensação de que está caindo, de que quer falar e não consegue, de que eu quero me mexer e não consigo, né? Até a posição do corpo influencia nisso, do corpo físico, na volta, né? Então isso é desdobramento e é algo que acontece com a gente. Espera aí que tem uma pergunta lá atrás. Depois vem aqui o microfone. Tem outra ali, ó. Diga. Boa, na verdade você tinha falado ali no começo, e não sei se seria o desdobramento, que acontece com certa frequência aquela sensação de que você quer acordar, de que você quer abrir o olho, mas você não consegue, começa a ser angustiante, vai, aí do nada você consegue. Isso seria o desdobramento. É isso, né? É uma exteriorização maior do seu espírito, né? Mas a gente ainda não tem muito esse manejo, vamos dizer assim, né? Quando a gente ainda não tem esse manejo, a gente volta, essa aterrissagem é meio, sabe quando o avião bate no chão assim, tum, vai quicando, para quem já andou aqui de avião, né? Então é mais ou menos isso que acontece com o nosso espírito. Diga. Boa noite. Boa noite. Isso também é conhecido como paralisia do sono? Sim, a ciência dá esse nome, né? Igual dá o terror noturno para as crianças, a ciência dá o nome de paralisia do sono, né? Mas nós entendemos que é o desdobramento. Tinha mais pergunta aqui? Tinha ela. Diga aqui. Ana. Diga, Ana. Bem, eu fiquei confusa ainda com relação ao que acontece no sono e ao desdobramento espontâneo, por exemplo. Quando eu durmo, eu não desdobro? Também. Então, o sono, o que acontece no sono seria um tipo, o desdobramento espontâneo. Pode ser um desdobramento ou pode não ser, certo? Depende do grau que isso acontece. O desdobramento ele tem níveis de consciência e níveis de, vamos dizer, de espontaneidade, né? Então, no desdobramento, você tem níveis de consciência. O que isso quer dizer? Você pode voltar, né, do desdobramento e lembrar 20% do que aconteceu, ou você pode lembrar 100% do que aconteceu. Se você é uma pessoa que já está treinada a isso, né? Você pode, por exemplo, eu gosto de exemplificar para a gente ir moldando na cabeça e entendendo. Se você num desdobramento foi a algum lugar, né? Você pode voltar e lembrar assim: eu fui num lugar que tinha uma praia e eu me lembro que eu encontrei 2 pessoas. Isso é um nível de consciência. Mas você pode lembrar assim: eu me lembro que eu levantei da minha cama, que tinha uma pessoa, um senhor de cabelos brancos que me guiou. A gente foi, pegou um ônibus e foi até não sei que lugar. E de lá a gente chegou, tinha uma praia assim enorme com não sei o quê. Encontrei essas 2 pessoas, elas me disseram isso. E na volta esse senhor me guiou de volta, eu trouxe não sei o quê. Isso é um nível 100%. Que não é muito normal, mas existem pessoas que têm esse nível de consciência muito grande do desdobramento, né? Então, no sono, geralmente a gente não tem esse nível tão grande de consciência do que aconteceu, né? Mas sim, quando a gente dorme, geralmente a gente entra nesse estado de desdobramento, mas em distâncias diferentes, certo? Ali, pensei que era Roberto. Cadê Roberto? Fugiu. Então, por exemplo, se eu tive um encontro com meu pai, por exemplo, me lembro de todos os diálogos que tive com ele, retorno e continuo lembrando 2 anos depois. Isso é um desdobramento? Sim, um desdobramento. Aí, vamos lá, próximo slide. Durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos desta e de outras existências, né? A gente só pensa em coisa boa, mas acontece coisa ruim também, né? Então, e o desdobramento, ele não é um fenômeno mediúnico, mas quando que ele pode se tornar mediúnico? Quando desdobrado, você encontra outros espíritos em outra dimensão espiritual. Então, a gente pode dar esse nome,
que durante o desdobramento houve um fenômeno mediúnico, mas não significa que o desdobramento é mediúnico. Só quando acontece esse encontro, certo? Como disse ali, encontro com instrutores espirituais. Então, quem trabalha em centro espírita, né, institucionalmente, é muito comum isso. Principalmente a gente que trabalha em mediúnica, acabou a mediúnica, a gente vai para casa achando que vai descansar, lê do engano, né? Lê do engano, né? Geralmente a gente lembra que estava em algum lugar, continuando aquele trabalho, né? Continuando o atendimento, a assistência àqueles espíritos. Então, isso é um desdobramento mediúnico. Ok? Alessandra, Tinha pergunta? Diga. Exatamente há 12 anos atrás, eu estava na praia de Aratuba. Sim. E a pessoa que eu convivo hoje há 12 anos, ele é cantor, né? Um seresteiro. E ele cantou uma música Sem Mais Nem Porquê, resumo de Roberto Carlos. Quando ele começou a tocar essa música, as lágrimas começaram a descer do meu rosto. Eu comecei a chorar. Automaticamente eu me vi andando na praia, na faixa de uma menina de 12 anos, certo? E quando eu retornei para o meu corpo, ele perguntou, por que você chorava tanto? Aí eu disse, eu não sei, eu encontrei com alguém longe daqui e esse alguém era ele. Ele disse, eu também não sei por que eu cantei essa música, porque há muitos anos que eu não cantava essa música, resumo de Roberto Carlos. Então, teve um encontro de espíritos, não sei, de parceiros de vidas passadas, nesse momento, e eu vi tudo, eu senti tudo, e eu estava, digamos, na real situação, e me lembrava de tudo. Um encontro, eu não diria, porque se trata das mesmas pessoas, do mesmo espírito, não foi um encontro, foi uma lembrança, né? Se você tivesse encontrado uma outra pessoa desencarnada de uma outra situação, aí era um encontro, né? Mas se tratavam dos mesmos espíritos que estavam ali naquela situação, talvez tenha sido uma lembrança de experiências que vocês dois viveram em outra época, né? É o que mais me parece, né? Mas, como eu disse, é uma impressão minha, né? Da sua história. Eu criei a minha historinha aqui e estou contando para você, né? Eu não sou a Madame Soraya, então eu não sei adivinhar, né? Mas o que me parece é isso, né? Que é naquele momento, vocês entraram aí num estado alterado de consciência, talvez embalado pela música, né? Porque para entrar em estado alterado de consciência, a gente entra em qualquer coisa que toque lá o seu espírito, o seu coração, a sua mente, faz isso, né? Não é só um fenômeno mediúnico, né? Vou eu aqui de novo entrar na aula de mediunidade, mas existem milhões de coisas que podem... E as pessoas que não são espíritas, né? Então, a mediunidade não acontece só dentro do centro espírita e nem só numa sessão espírita. Pode ser numa meditação, pode ser numa cantoria, numa música, pode ser em qualquer lugar. Você está dentro de um campo, de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara, em contato com a natureza. Existem fenômenos mediúnicos maravilhosos que acontecem, né, nesses lugares. Então, existe N formas disso acontecer. Ok? Mas a gente vai falar melhor na aula 10. Diga. Minha mãe é espírita há muitos anos, inclusive é voluntária aqui do centro, dá aula no ciclo 2 e tal, enfim. E desde que eu me entendo por gente, eu estou falando isso porque ela é uma pessoa bem espiritualizada, assim. E aí, desde que eu me entendo por gente, ela tem esse desdobramento. E ontem, inclusive, ela teve uma dessas crises, vou chamar assim, entre aspas. E antes eu não entendia o que era isso, né? E aí, ontem, por eu estar aqui na ULA, mesmo antes da aula, eu já comecei a entender um pouco mais o que era isso. E eu fui conversar com ela e tudo mais. E aí ela me explicou essa questão de que ela está acordada, tem noção de tudo que está acontecendo ao redor,
mas não consegue se levantar, não consegue se mexer, que isso acaba dando um certo pânico nela, e aí ela começa a fazer umas vocalizações, ela fica meio fazendo, tentando falar para a gente que está ao redor do que está acontecendo. E o que ela me descreveu acontece um pouco comigo, só que não no momento de sono, acontece em vigília. E aí eu queria saber com vocês de vocês se seria um desdobramento, porque eu falo muito com ele, assim, até. E acontece mais quando eu estou, não sei se tem alguma correlação, mas acontece mais quando eu estou em locais com muitas pessoas. Se estiver em shopping, por exemplo, onde mais acontece. Que eu tenho a sensação de que eu estou fora do meu corpo, como se eu estivesse observando tudo de fora e que o mundo ao meu redor não é real. Eu começo a ter uma sensação de tipo assim, cara, eu estou aqui, eu não estou aqui, onde é que eu estou, o que está acontecendo é real. Eu tenho noção de tudo que está acontecendo, mas eu não consigo ter a percepção de que aquilo é real ou não. Como é seu nome? Amanda. Amanda, tem dois aspectos aí da sua fala. O primeiro é que essa sensação que a gente tem, né? Que eu brinquei aqui com vocês. Eu quero falar, eu quero me mexer e não consigo, e dá esse medo, dá esse temor, esse pânico na gente, é porque isso remete à morte, né? A morte é um assunto que todos nós temos medo. Eu falei no início dessa aula, um dos objetivos dessa aula é começar a gente diluir isso, né? Sobre isso, porque brincando, mas falando sério com vocês, a gente morre todo dia. Todo dia a gente sai do corpo. O que é morrer? O que é desencarnar? Né? Desencarnar é sair da carne, é sair do corpo físico. Isso a gente faz todos os dias. Mas a gente não se dá conta. E quando acontece com a gente um desdobramento, que a gente entra num nível de consciência, que eu falei para a Ana aqui, né? Mesmo que seja pouquinho, mas que você percebe que você está ali, o corpo não reage, isso te dá um pânico, porque você acha que está morrendo. Né? Uma vez um aluno me perguntou aqui assim, a gente pode morrer durante o desdobramento? Não. Só vai morrer se, por exemplo, você está desdobrado durante o seu sono e o seu prédio cair, tiver um terremoto, aí você vai desencarnar. Ou você tiver um ataque cardíaco, mas não pelo desdobramento, pelo seu corpo físico. Porque o desdobramento não causa o desencarne. Né? Então, esse pânico vem de quando a gente tem algum nível de consciência do que está acontecendo e percebe que seu corpo está inerte, que você está acontecendo alguma coisa, eu morri. Né? Tem pessoas que conseguem ver o corpo deitado. Aquela fotinho que eu trouxe, né, ilustrativa lá do início, tem pessoas que relatam que conseguem ver. O meu marido, que já deve ter dado aula aqui para vocês, ele tem esse fenômeno de desdobramento muito fácil e muito consciente. Ele relata que ele me vê ali deitada na cama do lado, que ele foi, que ele fez, que ele aconteceu, que não sei o quê. Uma outra coisa que acontece, e aí respondendo a segunda parte da sua pergunta, é que o que nos causa medo, às vezes, ou dor, nos leva a esse estado de desdobramento espontâneo. Exemplo, quando que acontece também o desdobramento? Durante cirurgias. Aconteceu com ela aqui. Aconteceu com meu marido também. Meu marido foi fazer uma cirurgia odontológica. E, inclusive, o cirurgião dentista também é daqui do Harmonia, também é espírita, então, por isso, depois eles puderam conversar sobre isso. Né? Ele foi fazer uma cirurgia odontológica e a anestesia não estava pegando. Deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira, ele estava sentindo dor, e ele fazia, já está com dor, Luiz? Estou com dor, E aí ele deu um dormonide para ele, né? Aquele boa noite Cinderela, que a gente chama, né? Deu para ele. Ele desdobrou, porque ele não continuava sentindo dor, mesmo com dormonide, ele desdobrou. E nesse desdobramento ele viu ele ficou do lado da cadeira odontológica cirúrgica lá, e ele, como meu marido trabalha com material médico cirúrgico, e ele tem esse conhecimento, ele viu tudo que estava ali na bandeja, as marcas dos bisturi, da broca, da pinça, do parafuso, de tudo, né? E aí, quando acabou tudo, que o cirurgião acordou ele de volta, ele falou, Alexandre, olha, eu desdobrei.
Inclusive, eu vi que você queria a broca 3 e não tinha, e você ainda brigou com a menina porque não tinha esterilizado, e aí ela trouxe a 2,5 e não sei o que, era da marca tal, não sei o que, você usou o fio tal, não sei o que, não sei o que. Ele, Luiz, ele falou, eu estava desdobrado. Aí ele falou, não é possível, eu te dei 2 do hormonite, você não podia estar ouvindo. Não, eu não estava ouvindo, eu estava desdobrado. Eu posso te dizer aonde que estava cada coisa aqui na mesa. Né? Então, o que aconteceu ali? Ele desdobrou pela dor. Ele não estava mais querendo sentir dor. Ele viu que o remédio não fez efeito, que a anestesia não fez efeito, ele, deixa eu sair desse corpo aqui, porque não está dando não. Então, tem pessoas que têm essa facilidade. Tem pessoas que, por exemplo, num lugar de tumulto, num shopping, num show, num alguma coisa, tem essa sensação assim, eu saí do meu corpo, parece que eu estava distante, porque aquilo está te dando alguma sensação ruim. Então, é um desdobramento espontâneo, mesmo você não tendo consciência de que isso aconteceu. O seu espírito é um, vamos dizer assim, eu vou dar esse nome, né? É um sistema de proteção seu, né? Você se protegeu ali de alguma forma. O espírito não precisa passar por aquilo. Quem está passando por aquilo é o físico. Certo? Diga. Está meia hora esperando para perguntar. Diga, é que eu falo demais. Boa noite. Em relação ao que você falou do desdobramento, não haver um desencarne. Sim. Mas existem os riscos de um desdobramento, por exemplo, eu ser conduzido a algum local e não querer retornar, por exemplo. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Você está me perguntando? Sim. Então, não. Ou também de eu ser, como é o espírito, e a gente saber das artimanhas que os espíritos, muitas vezes inferiores, utilizam, me conduzir a algum local e tentar me aprisionar, e isso utilizando da minha própria ilusão mental. Existe essa possibilidade? Tentar, sim. Ainda bem que você empregou a palavra certa. Tentar, ele pode, mas ele não pode provocar o seu desencarne de forma nenhuma, né? Você pode ficar lá, vamos dizer assim, aspas, num sonho conturbado, numa situação difícil, mas retornar você vai de qualquer jeito, meu amigo. Você não vai desencarnar em desdobramento nunca, né? Não vai. Você pode ter, sim, os espíritos podem sim aproveitar de algum momento de fraqueza. Lembrando, aí outro aspas aqui para a aula de obsessão. Se você chegou lá, a culpa é sua. Não é de nenhum espírito, né? Lembra aí, a sua vibração, a sua frequência, a sua sintonia que te leva para os lugares. Ok? A gente vai falar isso lá na aula 12, mas só vai reverberando essa ideia aí. Vamos esquecer esse negócio de espírito que fez comigo. O espírito não faz nada com a gente é que permite que ele faça. Ok? Ponto? Posso ir? Então vamos lá. Catalepsia é outro aspecto da libertação de espírito espontâneo. Hoje em dia, a medicina já tem como diagnosticar isso mais precisamente e mais efetivamente. Mas lá no século XIX, XVIII, em outros séculos, até no XX mesmo, né, muitas pessoas foram enterradas vivas, né? Eu me lembro que na época da minha mãe teve não sei se era um ator ou um cantor famoso aí, não sei o que, Sérgio, que foi falado aí muito tempo na mídia, né, da época, porque depois descobriram que ele estava virado dentro do caixão, uma coisa assim. Então isso era muito comum acontecer, né, porque a catalepsia é um estado de semi-morte, né? Hoje, como eu disse, a medicina já tem como diagnosticar isso, mas antigamente como é que se diagnosticava a morte? Escutava, né, que nem estetoscópio tinha, né, era um aparelhozinho assim, que se botava o ouvido da pessoa aqui, botava aqui, né, botava aquele espelhinho para ver se estava respirando, né, escutava o coração, morreu. Né? Era assim que era diagnosticada a morte, né? Vamos lembrar que pneumonia matava, gripe matava, um monte de coisa matava, né? Antes da invenção até dos antibióticos. Então, muitas pessoas foram enterradas vivas, porque não tinha como se detectar os sinais vitais dessas pessoas de forma efetiva, né? E eu trouxe até esse desenhozinho aí como curiosidade dessa aula, porque eu acho que vocês já devem ter ouvido aquele termo assim, fulano foi salvo pelo gongo. Né, dos antigos. Minha mãe falava, minha avó falava, foi salvo pelo gongo. Isso é uma história verídica. Quando se entendeu que muitas pessoas estavam sendo
enterradas e tinha esse tipo de doença, né, que eles chamavam de doença, catalepsia, eles começaram a enterrar as pessoas com uma cordinha enrolada no dedo e um gongo do lado de fora, né, e botavam um cabra lá do lado de fora para ficar tomando conta daquele caixão lá por uns dias, né. Então, se caso aquela pessoa acordasse, ela ia se sacudir, ia se debater, né, fatalmente ia ficar agoniada ali, e aí o gongo, né, o sininho ia balançar e iam correr para desenterrar a criatura. Então isso é uma história verídica, viu, gente? Essa história de salvo pelo gongo, né? Agora vocês imaginam a pessoa que está em liberdade parcial do espírito passando por tudo isso e não tendo o que fazer, porque se o espírito está embaixo, se o corpo está embaixo da terra, não tem mais o que fazer, né? Imagine que situação ruim, né? Ainda bem que a medicina avançou, né? Que hoje em dia a gente não vê mais esses relatos. Letargia, né, é aquele estado que todos nós já passamos, numa virose braba, numa gripe braba, né, que a gente fica lá com os nossos sinais vitais baixos e que a gente entra nesse estado de liberdade parcial, né, nesse desdobramento, talvez, né, que a gente... às vezes diz, foi febre, foi delírio, né? Fulano estava com tanta febre, com tanto delírio que eu vi isso, que eu ouvi aquilo. Não, você realmente viu, você realmente viu e ouviu, né? Mas a gente atribui a febre, porque a gente não entende que o espírito está ali. O espírito não precisa passar dor. O espírito não precisa passar dor no corpo físico. Ele pode, né, se afastar ali e deixar o corpo se recuperar, né, de acordo com a doença que ele tem. Então, a letargia é mais uma das formas de liberdade. O que o senhor está rindo? Porque eu achei o cachorrinho bonitinho, gente. Para não botar uma pessoa ali com a cara de doente, eu botei um cachorrinho. Agora você vê? Você não achou o cachorro bonitinho? Então... não botar uma cara de um moribundo ali assim na cama, né? Eu botei um cachorrinho. A síncope, que é o desmaio, né? Quem já sofreu algum desmaio aqui por queda de pressão, ou por pancada, ou porque um acidente, alguma coisa, já pode ter passado por isso, por essa experiência, ou ter visto alguém, né? Por exemplo, você sofre um acidente, um carro bate, né? E você desmaiou. Aí, às vezes, quando as pessoas voltam a lucidez, a consciência, obrigado. A consciência, a gente diz assim, não, eu tive a impressão que alguém pegou meu celular, alguém ligou para alguém pegou minha carteira, tive essa impressão, acho que eu sonhei com isso. Na hora que eu desmaiei, eu sonhei que aconteceu isso. Não, você não sonhou, você viu, né? Porque naquele momento o seu corpo entra nessa liberdade, né? Nessa emancipação ali do seu corpo físico, e a gente tem esses relatos. Eu vi o fulano que pegou meu celular para pedir ajuda, a minha carteira, me levaram assim, me levaram... Eu não me lembro de nada, eu só me lembro que quando eu desmaiei, eu tenho a impressão de que alguém ligou para alguém e eu acordei aqui, né? Então, esse nível de consciência é meio conturbado, mas é mais uma prova, vamos dizer assim, de que a gente estava ali naquele momento, viu aquilo, mas não sabe explicar muito bem o que aconteceu, né? Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim, ou de um desmaio mesmo forte, ou de um leve desmaio, de uma tontura, e que a gente não sabe voltar e relatar aquilo com precisão do que aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu, né? Então é porque o seu espírito ali percebeu aquilo, vivenciou aquilo, mas quando a gente volta para o nosso nível de consciência, né, para a nossa vigília de volta, toma posse de todos as funções do corpo físico, a gente não acredita muito nisso. E aí a gente põe em dúvida. Eu acho que eu sonhei, eu acho que eu imaginei, eu acho, né? Mas fomos nós mesmos que vivenciamos aquilo. Mas a gente... Quero saber se tem 10 minutos. Não, Roberto. Ele foi tão discreto que todo mundo viu, não foi? O coma é um outro aspecto da libertação do espírito, que pode ser espontâneo ou provocado, né? Espontâneo decorrente de um acidente, decorrente de uma doença, né? E
o provocado, quando a equipe médica, né, entende que é melhor para aquele paciente que ele entre em coma induzido, né? Então, por isso, ele está ali nas duas classificações, de espontâneo ou provocado. E da mesma forma, como em todas as outras, o espírito está ali presente até certo momento. Quando entra no momento em que aquele corpo não tem condições de retornar, né, ele não precisa mais passar por aquilo. Então, geralmente, ele continua ligado, sim, gente, pelo cordão de prata. Não é porque ele desencarnou, saiu dali, não. Mas ele é colocado num estado de letargia, num estado de dormência, né? O espírito não precisa mais passar por aquilo, uma vez que se sabe que aquele corpo não tem como voltar. Por exemplo, uma morte cerebral não tem retorno, né? A gente sabe que não tem cura. Então, esse espírito está ali, quietinho, esperando o momento do esgotamento do fluido vital, mas ele não está passando mais por aquilo ali. Diga, dona Maria. Pelas experiências que já passei, a minha leitura é de que, muitas vezes, o espírito ele se desloca do corpo até para poupar o corpo e vice-versa. Porque quando o espírito está num corpo que está muito enfermo, ele também fica inseguro. Perfeito. E ele, fora do corpo, consegue também a autocura. Essa é a minha visão. A minha também. Combinamos na mesma visão, né? Agora, também eu queria deixar uma outra coisa para vocês, e aí experiência de uma pessoa da área de saúde, que sou eu, né? Muitas vezes a gente tem um paciente lá, um querido em coma e tal, e a gente fica, porque eu não disse isso, porque eu não disse aquilo, porque eu não pedi perdão, porque eu não disse que eu amava, porque eu não tive tempo de falar. Fale, né? Fale, porque enquanto aquela pessoa está ali, o espírito continua ali, ligadinho, né? Então fale, porque ele pode até não estar ali grudadinho com o corpo, mas ele vai ouvir de alguma forma, isso vai chegar para ele, principalmente pelo grau de importância que isso for. Se for um perdão, se for um eu te amo, né? Também não vai querer chegar ali na beira do paciente para falar desaforo, né? Dizer tudo que você não disse, né? Desgraçado, não é isso não, gente, é só mensagens edificantes, isso, de relevância boa, né? Então, a emancipação total, como eu falei lá no início, só ocorre quando desencarnamos e o espírito retorna por plano espiritual. Quando acontece esse corte total do nosso cordão de prata, né? A extinção da vida corpórea e a libertação total do espírito. Alguém me perguntou sobre esse desligamento, sobre o cordão, né? Nós temos, como eu disse, nós temos vários cordões. O cordão de prata é o principal, mas nós temos outros 3 principais, que ficam ligados no baixo ventre, que é o centro vegetativo, que fica ligado na região torácica, que é o nosso centro emocional, e na região cerebral, que é o centro mental. E eles são desligados nessa ordem da seta aí, né? Conforme vai chegando o momento do desencarne, o esgotamento dos nossos fluidos, né? Do nosso fluido vital, de tudo que nos mantém vivos, o corpo físico. Essa é a ordem natural de desligamento desses cordões. Mas não é uma regra. Por que não? Se você tiver uma morte brusca, por exemplo, um acidente, um tiro, um envenenamento, né, um suicídio, alguma coisa assim. Por exemplo, vamos para o exemplo, eu adoro exemplo. Você sofreu um acidente, a sua pancada, o seu grau de ferimento foi tão grande na cabeça que foi aquilo que te levou à morte. A primeira pancada absorveu do impacto foi o seu cérebro. Qual é o cordão que vai desligar primeiro? Né? O que está lá em cima, que seria o último, mas vai ser o primeiro, porque é aquele ali que sofreu o impacto. Então, isso aí que eu trago para vocês se trata do desencarne de ordem natural, né? Quando a pessoa tem o seu esgotamento de fluidos através da morte natural, né? Pode ser por uma doença, sim, mas que a pessoa vai sendo
tudo dentro dos conformes, dentro do planejado, vamos dizer assim, né? Não, mas quando acontece uma morte brusca, isso pode ser mudado. Diga. Boa noite, tudo bem? Não sei se você vai falar, e acredito que não pelo tempo, mas... Vou falar sim, o Roberto que espere. Mas, em relação à libertação do espírito, você explicou que se dá mais pelo sono. E o espírito necessariamente precisa se libertar de alguma forma. Isso, se ele não se liberta, isso prejudica ele ou apenas a matéria? Eu falo em relação às pessoas que têm insônia. E outro ponto que eu queria tirar uma dúvida era relacionar os espasmos dentro do espiritismo. Mesmo as pessoas que têm insônia, uma hora dorme, né? Ninguém fica muito tempo sem dormir. Eu ia dizer 24 horas, mas fica 24 horas, né? Na verdade, ela pode não entrar em sono profundo, apenas cochilar, né? Porque diz que o sono tem 3 estágios, né? Sim. Tem pessoas que não chegam nem no primeiro. Mas o sono profundo, que foi o que eu falei aqui no início da aula, né? O nosso sono reparador, o nosso sono no estado REM, ele só serve para o corpo físico. É o corpo físico que fica variado, que fica debilitado, que fica prejudicado quando esse sono não acontece. Então, uma pessoa, por exemplo, que dá plantões repetidos, 24, 48 horas, né? Ou uma pessoa que sofre de insônia, ela vai ter um prejuízo físico. Ela vai ter um prejuízo no seu corpo físico, né? Ela vai precisar de auxílio para que tenha esse sono melhor, para que tenha essa qualidade de sono melhor, por causa do seu físico. Mas o espírito não precisa de descanso. Espírito não precisa de descanso. Tá certo? Por fim, gente, o desencarne total provocado, né? Que são essas particularidades aí, que é o homicídio, o suicídio, o aborto e a eutanásia. E assim como eu falei dos sonhos, que eu não saberia interpretar sonhos, a gente também não vai entrar no mérito de cada uma dessas coisas, porque só aborto daria mais 2 horas para a gente falar, né? Homicídio, suicídio, eutanásia são todos assuntos polêmicos, né? O intuito dessa aula é dizer a vocês quando que acontece essa liberdade total provocada, que são através dessas situações aí. O que eu tenho a dizer para vocês sobre essas situações é que o espiritismo é terminantemente contra todas elas, né? Porque o espiritismo entende que todas essas situações servem de aprendizado para o espírito. Então, tudo, por exemplo, quando um paciente está muito grave, né? Como eu disse, está em morte cerebral, né? Ou está com uma outra doença qualquer, um câncer terminal cheio de metástase para todos os lados, que a medicina não tem como mais salvá-lo. Por que a eutanásia não é recomendada? Porque ela vai extinguir a vida ali naquele momento. E isso serve de aprendizado para todos. Talvez, e aí eu diria até na maioria das vezes, o espírito que é o doente é o que menos vai aprender com aquilo ali. Porque, como eu disse, no final de uma doença grave, o espírito já é colocado ali em estado de letargia, de adormecimento, de cuidado já pré-desencarne. Mas a família que está passando por aquilo ali tem um aprendizado. A equipe médica que está cuidando daquele paciente tem um aprendizado. Às vezes, a pessoa que faz limpeza ali naquele hospital, que convive com aquela família, com aquela situação, tem um aprendizado. Todo mundo tem um aprendizado. Então, por isso, o espiritismo é contra isso, porque não existe perda para os espíritos. Não só o espírito que está vivenciando aquilo, mas os espíritos que estão envolvidos naquela história. Agora, uma pequena coisa e última, que eu tomar 2 minutinhos só, viu, Roberto? É que eu também fazia essa confusão e eu fui entender isso somente quando eu entrei na área de saúde, né? Sobre a eutanásia. Que as pessoas entendem eutanásia como desligar os aparelhos, como não fazer uma hemodiálise, como não dar uma alimentação parenteral para o paciente que não pode se alimentar, né? Isso não é eutanásia, gente. Eutanásia é o abreviamento da vida. É você
parar de dar cuidados àquele paciente que tem uma chance de sobrevivência, que tem uma chance de cura, né? Desligar os aparelhos, não dar alimentação, não fazer ali, ó, Roberto, não fazer uma hemodiálise se chama ortotanásia. O que é isso? É você dar conforto, dar cuidados paliativos àquele paciente, deixar que ele faça o seu desencarne de forma natural, né? Mas sem forçar mais. E o contrário, o extremo oposto disso se chama distanásia. O que é distanásia? Distanásia é quando a família diz assim, faça tudo para salvar essa pessoa. A pessoa não tem mais salvamento, gente. A medicina já disse que aquela pessoa não tem mais, o corpo daquela pessoa não vai mais reagir. Mas existem pessoas, né? E a gente não está aqui para julgar as famílias, as pessoas, as crenças, que dizem assim, faz de tudo. Então aquela pessoa tem todos os procedimentos invasivos, né? A equipe coloca catéter em tudo que era lugar, fura aquela pessoa em tudo que era... Isso, distanásia, é prolongar o sofrimento da família, do espírito e de todo mundo. Então, qual é o meio do caminho? A ortotanásia. Quando você entende que aquela pessoa não tem mais cura, né? Que aquela pessoa não vai sobreviver, que chegou ao fim daquele corpo físico, mas ela vai ter todos os cuidados paliativos para que ela tenha uma morte digna, uma morte natural, uma morte assistida e uma morte cuidada, mas sem a invasão do prolongamento daquele sofrimento. Então, a família opta por desligar o aparelho e, às vezes, quando desliga um aparelho, o paciente demora, às vezes, 1 dia, 2 dias ainda para desencarnar. Eu já vi mais tempo ainda. Então, não significa que desligou aquele aparelho, matou ele. Não, ele só foi extinguindo e fluindo, né? Aquele fluido vital foi se esgotando confortavelmente, né? E naturalmente. Isso é ortotanásia. Eutanásia é o que fazem, por exemplo, com os animais, que não têm esse prejuízo todo, né? Quando a gente tem um cachorrinho que não tem cura, um cavalo que não tem cura, que quebrou uma pata, que quebrou uma coluna, não sei o quê, e o veterinário vai lá e aplica, né, substâncias e aí extingue a vida. Isso é eutanásia. Não é o que se faz com pessoas humanas, né? Quando se faz isso é crime, né? Então, mesmo nos países lá fora que a gente diz assim, a eutanásia é permitida, não é permitida a eutanásia, é permitida a ortotanásia. Eutanásia é crime, certo? Só como a título de curiosidade, porque eu sei que a gente faz muita confusão e existem 3 tipos diferentes: eutanásia, ortotanásia e distanásia. Diga. Acabou que... Eu falei tanto que respondi sua pergunta. Respondeu a pergunta. Mas que era diga. Sobre a eutanásia em animais. Não, em animais não tem esse problema, porque o animal não é um espírito ainda, né? A gente viu lá na aula 3, os animais são princípios espirituais. Então, extinguir a vida dele naquele momento não causa nenhum dano para ele, né? Como espírito, porque ele não é espírito, ele ainda é princípio espiritual. Então, não tem problema nenhum para os animais. Ok? Alessandra. Diga. Eu vou encerrar. E eu também, porque é o último slide, senão Roberto Você só vai me responder quando que nós vamos saber melhor sobre estados alterados de consciência, principalmente que diz respeito à hipnose. Que você colocou hipnose e é aquele trabalho que se faz com doentes mentais, que se busca, né, com remédios, levá-lo a uma situação em que ele fala, às vezes não por ele, enfim. Pronto, a gente vai saber nas próximas aulas que virão por aí, tá bom? Inclusive de mediunidade. Por fim, eu queria ler esse slide para vocês, que é do livro de Herculano Pires, que é um livro que se chama Educação para a Morte, e que eu também recomendo que vocês leiam, né? Que ele diz assim, ó, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada.
Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, essa aula, gente, serve para isso. Como eu disse brincando no início, para que a gente entenda que a gente morre todo dia, né? Esse pavor que a gente tem de deixar o corpo físico acontece todos os dias. E o outro objetivo dessa aula é que a gente comece a perceber isso, né? Comece a perceber esse desdobramento, comece a perceber o nível dos nossos sonhos, comece a perceber aonde eu estou indo, como eu estou voltando, como eu estou acordando, como eu estou dormindo, né? Perceber, porque conforme a gente vai dando asas a esse estudo, essa percepção, tentando aprofundar esse conhecimento, isso tudo vai melhorando, esse temor da morte. A gente vai começando esse processo de reconhecimento de espíritos que somos livres, né? Inclusive, eu nem gosto desse nome dessa aula, libertação do espírito, né? Porque o que está liberto é aquilo que está aprisionado. E nós somos espíritos livres. Tá certo? Todo mundo entendeu isso? Que a gente morre todo dia e volta todo dia, né? Só que a gente tem um cordãozinho lá preso, né? Mas é esse o objetivo, que a gente comece a se perceber espíritos livres. Nós estamos na 5ª aula do ciclo 1. Eu espero que vocês cheguem até o ciclo 10 e que quando chegar lá vocês digam: eu sou o espírito que tem um corpo. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula.